Olá, querido irmão, querida irmã. Que alegria imensa receber você aqui mais uma vez. Quero que se sinta acolhido, amado e lembrado de que este espaço é um lugar preparado especialmente para que possamos juntos mergulhar na presença de Deus. Talvez hoje você tenha chegado aqui com o coração pesado, trazendo consigo preocupações, lutas ou até mesmo dúvidas que parecem não ter resposta. Saiba que você não está sozinho nessa caminhada. Deus vê cada detalhe da sua vida, cada lágrima que você derramou, cada oração que fez em silêncio. Ele conhece o íntimo do seu coração e deseja fortalecer você através da sua palavra. É por isso que juntos vamos refletir, aprender e renovar nossa fé no Senhor. A vida nem sempre é fácil, enfrentamos dias bons e dias difíceis, mas em todos eles, Deus continua sendo fiel. Ele permanece ao nosso lado, guiando nossos passos, sustentando nossas forças e nos lembrando que em Cristo somos mais que vencedores. Aqui não é apenas um encontro de palavras, mas um momento de comunhão, de esperança e de renovação espiritual. Eu convido você a permanecer comigo até o final desta mensagem. Tenho certeza de que o Espírito Santo falará profundamente ao seu coração através da palavra de hoje. E antes de seguirmos adiante, quero pedir de coração que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe nos comentários aquilo que Deus tocar em seu coração. A sua participação é muito importante para que essa mensagem alcance mais vidas e para que juntos possamos espalhar a luz de Cristo. Palavra do dia, mensagem e oração da tarde. Hoje o Senhor nos convida a refletirmos sobre um texto poderoso e cheio de significado que está escrito no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 7. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e irá cada um nos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Este versículo traz uma imagem forte de determinação, coragem e disciplina. O profeta Joel descreve homens que se movem como guerreiros, que não se deixam intimidar pelos obstáculos e que permanecem firmes no propósito estabelecido. Eles não se desviam, não abandonam a posição que lhes foi confiada e seguem adiante como valentes, cheios de força e coragem. Quando lemos esse trecho, somos convidados a enxergar a vida cristã sob a mesma perspectiva. Assim como aqueles homens avançavam sem se desviar, nós também somos chamados por Deus a seguir firmes em nossa jornada de fé. Não importa o tamanho dos muros que se levantam diante de nós. Não importa quantos obstáculos se erguem. O Senhor nos fortalece para continuar correndo e avançando com valentia. A mensagem que esse versículo carrega é extremamente atual. Quantas vezes não nos sentimos cansados, desanimados ou até mesmo tentados a abandonar o caminho? Quantas vezes a vida nos coloca diante de muros aparentemente intransponíveis, dificuldades financeiras, doenças, conflitos familiares, portas que parecem fechadas, sonhos que parecem distantes. Em momentos assim, a palavra de Deus nos lembra que não podemos desviar da fileira, não podemos perder o foco, não podemos deixar que o inimigo roube a coragem que o Senhor plantou em nós. Os guerreiros descritos por Joel não olhavam para trás, não ficavam comparando seus passos com os dos outros, mas cada um ia em seu caminho, seguindo o propósito que lhes havia sido dado. Isso fala profundamente aos nossos corações, porque muitas vezes perdemos tempo olhando para os lados, comparando nossa caminhada com a dos outros, esquecendo que Deus tem um plano único e especial para cada um de nós. O chamado do Senhor é que avancemos no nosso caminho com fidelidade, sem nos distrairmos com as circunstâncias. Avançar como valentes significa também confiar que não estamos lutando sozinhos. O Senhor é quem nos dá a força necessária. É Ele
quem sustenta nossos pés e nos capacita a superar cada barreira. A palavra de Deus nos garante que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Essa é a promessa que sustenta o nosso coração. Mesmo que o mundo ao nosso redor desabe, mesmo que pareça impossível, em Cristo sempre há um caminho. Meu querido irmão, minha querida irmã, ao olharmos para esse versículo do profeta Joel, percebemos que Deus nos chama para uma vida de disciplina espiritual, de constância na fé e de coragem diante dos desafios. Ele não nos criou para desistirmos na metade do caminho, mas para permanecermos firmes até o fim. Ele nos convida a caminhar sem desviar, a manter os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Portanto, a palavra do dia, mensagem e oração da tarde é um convite divino para que você levante a cabeça, fortaleça o coração e continue a correr com valentia, porque Deus é com você. Não se desvie da fileira, não abandone a posição que o Senhor lhe confiou, porque a vitória vem para aqueles que perseveram até o fim. Amado irmão, amada irmã, a palavra do Senhor é como um rio profundo que sempre nos convida a mergulhar mais fundo. A passagem de Joel, capítulo 2, versículo 7, nos mostra guerreiros que correm como valentes, homens de guerra que escalam muros e não se desviam de seus caminhos. A primeira lição que encontramos aqui é a disciplina espiritual. Esses guerreiros não se dispersam, não se distraem, não perdem o foco. Cada um segue na sua fileira, na direção que lhe foi designada. Isso nos ensina que a vida cristã exige firmeza, constância e fidelidade. Essa imagem de valentia e disciplina não está sozinha nas Escrituras. Quando olhamos para o livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, encontramos a ordem de Deus. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A ordem é clara: coragem e perseverança, porque não caminhamos sozinhos. A mesma força que capacitou Josué para liderar o povo em direção à terra prometida é a força que hoje está disponível para nós através do Espírito Santo. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, nos lembra em 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Aqui, Paulo fala da disciplina espiritual, do viver focado, sem desperdício de energia em batalhas vãs. Ele corre com propósito, luta com direção, vive sabendo para onde está indo. É exatamente o que Joel nos mostra ao falar dos guerreiros que não se desviam da fileira. Há propósito, há direção, há obediência. Outra passagem poderosa que se conecta a esta mensagem está em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. O autor de Hebreus nos ensina que cada um de nós tem uma corrida individual, um caminho único preparado pelo Senhor. Não é sobre competir com o outro, mas sobre permanecer fiel no caminho que Deus traçou para nós. A paciência aqui não é passividade, mas resistência, persistência diante das adversidades. Quando Joel descreve guerreiros que escalam muros, ele está nos lembrando que obstáculos sempre existirão. O muro simboliza aquilo que parece intransponível: problemas financeiros, enfermidades, dores emocionais, decepções, perdas. Mas a palavra declara que eles escalam o muro, ou seja, não param diante da dificuldade. É a mesma fé que vemos em Davi diante de Golias, em Daniel diante da cova dos leões, em Paulo diante das prisões. Todos enfrentaram muros enormes, mas pela fé os superaram.
Isso nos leva a uma aplicação prática fundamental. Fé não é ausência de problemas, mas é a força que nos mantém correndo, subindo e perseverando, mesmo quando os muros parecem altos demais. A vida cristã não é uma promessa de ausência de dificuldades, mas uma certeza de que o Senhor caminha conosco em todas elas. Isaías, capítulo 40, versículo 31, confirma isso. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Na prática, isso significa que quando a doença bater à porta, a palavra de Deus será a força que sustentará sua esperança. Quando as finanças estiverem apertadas, será a fidelidade ao Senhor que sustentará sua confiança. Quando o medo tentar paralisar sua mente, será o Espírito Santo que lembrará você de que Ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Avançar como valentes é permanecer firme no Senhor, ainda que as circunstâncias gritem o contrário. Outro ponto poderoso está na frase, não se desviarão da sua fileira. Isso fala sobre permanecer naquilo que Deus nos confiou. Muitos hoje se perdem porque deixam sua posição em Cristo para seguir atalhos aparentemente mais fáceis. Mas os guerreiros descritos por Joel permanecem na fileira, no lugar onde foram chamados, e assim também devemos permanecer, firmes no Evangelho, constantes na oração, fiéis no amor, inabaláveis na fé. O apóstolo Paulo escreve em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Essa deve ser a nossa meta. Não basta apenas começar bem, precisamos terminar bem, guardando a fé até o fim, não nos desviando do caminho. Portanto, querido irmão e querida irmã, Joel capítulo 2, versículo 7, não é apenas uma imagem de guerra, mas um chamado para a nossa vida espiritual. Um chamado à perseverança, à disciplina, ao foco e à coragem. Somos guerreiros de Cristo, chamados a correr como valentes, a escalar os muros com fé e a permanecer na fileira da obediência, certos de que o Senhor é quem luta por nós. Querido irmão, querida irmã, chegamos ao momento de encerrarmos esta reflexão com uma mensagem de impacto, esperança e promessas de Deus para a sua vida. O texto que meditamos em Joel, capítulo 2, versículo 7, nos leva a enxergar que a vida cristã é uma jornada que exige coragem, perseverança e disciplina espiritual. Mas, acima de tudo, ela nos mostra que não estamos sozinhos. Quando o profeta descreve guerreiros que correm como valentes e não se desviam de sua fileira, ele está nos revelando uma verdade espiritual. Em Cristo, somos fortalecidos para viver com firmeza, mesmo quando tudo ao nosso redor parece querer nos derrubar. Isso significa que a sua vida, por mais cheia de desafios que seja, está sustentada nas mãos de um Deus que jamais perde uma batalha. É importante lembrar que o Senhor não nos chama para uma vida de medo ou de insegurança. Ele nos chama para uma vida de confiança e coragem. Assim como falou a Josué, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa promessa não ficou no passado. Ela ecoa até hoje para todos os filhos de Deus. O mesmo Deus que esteve com Josué, que fortaleceu Davi contra Golias, que livrou Daniel da cova dos leões, é o mesmo que está ao seu lado neste exato momento. Talvez você esteja enfrentando um muro alto na sua vida. Talvez esse muro seja uma crise familiar, uma enfermidade, uma luta interior, uma porta que parece estar fechada. Às vezes os muros parecem altos demais e nossa força parece pequena demais. Mas a palavra nos garante, os guerreiros de Deus sobem os muros. Isso significa que nenhum obstáculo é grande o suficiente para impedir os planos de Deus na sua vida. Deus é especialista em transformar derrotas aparentes em grandes vitórias.
Ele abre mares, derruba muralhas, fecha a boca de leões, ressuscita mortos, traz vida onde havia desespero. E é exatamente esse Deus que está dizendo hoje ao seu coração: continue correndo, não desista, não saia da fileira, porque eu estou contigo. A vida cristã é um chamado para permanecermos firmes. Hebreus, capítulo 12, versículo 1, nos lembra: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. O segredo está aí: olhar firmemente para Jesus. Quando olhamos para as circunstâncias, vemos muros. Quando olhamos para nós mesmos, vemos fraquezas. Mas quando olhamos para Jesus, vemos a vitória já conquistada na cruz. E se você, meu irmão, minha irmã, sente que não tem mais forças, lembre-se da promessa em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. É no esperar no Senhor que a força é renovada. É no confiar que o impossível se torna possível. Por isso, hoje o chamado de Deus para a sua vida é este: seja valente, persevere, confie, não se desvie do caminho, não perca o foco, não permita que o inimigo roube sua esperança. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em você, e esse Espírito lhe dá poder para vencer. Talvez você já tenha sentido vontade de desistir. Talvez já tenha chorado em silêncio, sem que ninguém soubesse a dor que carregava. Mas eu quero lhe dizer algo em nome de Jesus. Você não está sozinho. O Senhor está com você e Ele vai renovar sua coragem. Ele vai lhe dar força para subir o muro, para continuar na fileira, para terminar a corrida com a fé guardada no coração. Paulo declarou em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que esta seja também a sua declaração no final da jornada. Que você chegue ao fim da sua vida espiritual não como alguém que desistiu, mas como alguém que, mesmo caindo, se levantou. Mesmo chorando, continuou. Mesmo cansado, permaneceu fiel. A palavra de hoje não é apenas para inspirar, mas para transformar. Deus está levantando em nossos dias homens e mulheres que não se desviam da fileira, que permanecem firmes na oração, na palavra, no amor e na fé. Ele está levantando valentes que não se intimidam com os muros, mas que os escalam na força do Senhor. E você é um desses valentes. Não se esqueça, você não corre sozinho. O Espírito Santo é quem corre com você, quem fortalece seus pés, quem renova sua esperança. E no final de tudo, a vitória é certa, porque Cristo já venceu por nós. Pai querido e amado, nós te louvamos por tua palavra, que hoje falou tão profundamente aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque em Joel, capítulo 2, versículo 7, aprendemos que o Senhor nos chama a correr como valentes, a subir os muros e a não nos desviar da fileira. Pai, quantas vezes nos sentimos cansados, desanimados e até tentados a desistir, mas hoje entendemos que o Senhor é a nossa força e que contigo podemos superar qualquer barreira. Senhor, assim como falaste a Josué para ter coragem e não temer, fala também aos nossos corações. Repreende todo medo, toda ansiedade, toda insegurança que tenta nos paralisar. Dá-nos a ousadia de continuar correndo a carreira da fé, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pai amado, quando os muros se levantarem diante de nós, dá-nos a confiança de que, no Senhor, podemos escalá-los. Quando as forças humanas falharem, renova em nós as tuas forças, conforme Isaías, capítulo 40, versículo 31. Que possamos correr e não nos cansar, andar e não nos fatigar, porque a nossa esperança está em Ti. Senhor,
ajuda-nos a guardar a fé até o fim, como declarou o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Que possamos combater o bom combate, terminar a carreira e manter a chama da fé acesa em nossos corações. Eu oro agora por cada irmão e cada irmã que está acompanhando esta mensagem. Que a tua presença invada a vida deles, trazendo paz, esperança, coragem e renovação espiritual. Derrama sobre cada um a tua graça, sustenta cada passo, fortalece cada coração, levanta cada caído. Nós te agradecemos porque sabemos que a vitória não vem da nossa força, mas do teu poder. E é em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, se esta mensagem falou com você, eu lhe convido mais uma vez. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe nos comentários aquilo que o Espírito Santo ministrou ao seu coração. Assim, juntos, continuaremos espalhando a palavra de Deus para transformar vidas.